Bom, explicando um pouquinho aqui o que é a monofasia dos combustíveis, principalmente para que entrou em vigor agora recentemente, primeiramente para diesel e depois para gasolina. Antes da gente chegar até aqui, o porquê que isso acabou acontecendo, né, dentro do nosso mercado. Isso aconteceu no início do ano passado, logo com o estouro da guerra com a Rússia e a Ucrânia, onde nós vimos o preço do barril disparar, tivemos aí uma redução também de oferta, principalmente de combustíveis para o mundo, até pelas sanções que a Rússia sofreu dos países europeus, dos Estados Unidos. Isso fez o preço tanto do barril e do derivado em si, gasolina e diesel, dispararem no mundo como um todo. E nós aqui sofremos esse reflexo. E o governo, para tentar de alguma forma conter essa disparada no preço dos combustíveis no nosso mercado, primeiramente ali estipulou uma redução nas alíquotas dos combustíveis, principalmente gasolina, que sofreu um maior impacto, o diesel nem tanto, até porque o diesel já tinha uma alíquota menor do que a gasolina, como, por exemplo, o estado do Rio de Janeiro, nós tínhamos uma alíquota de 34%, Minas 31%, e aí limitou-se entre 17% e 18%. E também com essa limitação, foi estipulado ali a criação de um imposto, o ICMS monofásico, ou seja, ele seria único para o país todo, né? Acabando ali com aquela diferença e aquela guerra tributária que existia entre os estados, principalmente ali os postos que estavam nas divisas de estado sofriam bastante com isso, até pela diferença que existia de um imposto do estado, por exemplo, de São Paulo com o Rio de Janeiro, ou do estado de São Paulo com o estado de Minas. Esses postos de divisa sofriam bastante com isso, né? E também o imposto ele variava conforme o preço variava na bomba, pois ele era tributado pelo PMPF. Então, quinzenalmente, ali os estados apuravam o valor do preço médio de bomba e, em cima disso, o valor do imposto era calculado. Então, a monofasia ela surgiu a partir desse momento onde nós tivemos a disparada no preço, tanto no mercado interno e no mercado externo, e ela veio aí para trazer um pouco mais de previsibilidade para o que aconteceria com o preço no nosso mercado. E aí ficou estipulado um valor fixo, primeiramente para o diesel, onde ele seria ali próximo de R$1. Porém, ali os governadores acabaram discutindo esse valor, falando que iria ter alguma perda de arrecadação e tudo mais. Então, isso acabou sendo adiado, foi levado até o STF, e o STF fez uma mediação entre estados, governo federal, para que tudo isso fosse homologado. E assim, isso acabou acontecendo no final do ano passado, em dezembro de 2022. E aí os estados estipularam um valor fixo para o diesel e um valor fixo para a gasolina, que a princípio deveria entrar em vigor o valor da monofasia do ICMS do diesel em abril. Porém, ali os estados acabaram solicitando uma nova prorrogação, alegando que não havia tempo hábil para sistematizar tudo isso. Lembrando também que existem segmentos dentro do consumo de combustíveis, por exemplo, que têm isenções, e isso não estava previsto dentro de todas essas alterações. E aí também foi levado novamente ao STF, onde o STF mediou e deu um prazo de mais um mês para que o diesel entrasse em vigor, a monofasia do diesel entrasse em vigor, e a da gasolina também teve uma mudança, ela iria entrar em vigor no dia 1º/7. E nessa reunião ficou acertado que a monofasia entraria em vigor no dia 1º/6. Então, o que aconteceu? No dia 1º/5, após essa nova reunião com o STF, entrou em vigor a monofasia do diesel, que ficou estipulada em 94 centavos e 56 por litro de combustível. E esse valor ele é único para o país todo, então não existe mais a diferença de imposto estadual para o diesel no país. Então, o país como um todo tem um imposto que tem um valor único. E o mesmo para a gasolina, ficou estipulado um valor de R$1,22 por litro, que entrou em vigor agora no dia 1º/6. E aí é importante lembrar que com essas mudanças, nas respectivas datas que ela passou a vigorar, cada estado teve um impacto, né? Impactos diferentes, porque cada estado tinha um ICMS vigente diferente. Então, com isso, após todas essas mudanças, agora se igualou o ICMS tanto para diesel quanto para gasolina. O etanol acabou ficando de fora dessa situação, né, até porque o etanol ele tem ali uma tributação um pouco diferente e bem menor, por exemplo, do que
os combustíveis fósseis, né? Então, a tributação do etanol ainda ela acaba acontecendo pelo PMPF, onde ali quinzenalmente os estados vão apurar o preço de bomba e ali vai se aplicar a alíquota vigente para o etanol. Na prática, então, falando um pouquinho disso, pro dia a dia do revendedor, no momento de recolher imposto, isso não muda nada, até porque quem recolhe o imposto dos combustíveis, gasolina e diesel, é a refinaria, é o produtor. Então, o revendedor que está ali na ponta, ele não tem responsabilidade alguma por recolher esse tributo, que faz parte ali onde Petrobras, por exemplo, que é a refinaria que supre o estado de São Paulo, recolhe pela cadeia como um todo. Também essa mudança traz aí uma certa praticidade na apuração dos impostos, evitando aí, como eu disse no início, a guerra fiscal, principalmente dos postos que estão entre divisas de estado. Isso também faz aí com que o preço do combustível no país se iguale um pouco mais, não deixando ali ter aquela diferença tão absurda, onde a gente via o Rio de Janeiro sendo, por exemplo, o estado mais caro, um dos estados mais caros que cobrava o preço da gasolina na bomba. Então isso deixa de existir. O que passa a existir de diferenciação entre o preço dos combustíveis entre um estado e outro é sim o preço do produto que sai da refinaria e os custos operacionais que existem para suprir aquela região. Então, na prática, para o revendedor, o que ele tem que fazer nesse momento é apurar ali, ver se isso está sendo repassado de forma correta, principalmente pelas suas distribuidoras, e orientar também o cliente dele que ele não é responsável por essa tributação. Ele simplesmente recebe isso e ele repassa isso no preço seu de bomba, né? E também isso aí tem algumas mudanças, principalmente relacionadas à questão de notas fiscais e cupons fiscais. E aí quem vai estar abordando esse tema aqui é a Daniela da Plumas. Isso, muito bem. Como bem explicado aqui pelo Murilo, então, para os revendedores de combustíveis, a preocupação maior deve ser com relação à parte do cadastro dos produtos, né? Porque não vai ter muito impacto com relação à questão dos tributos, com relação à parte do ICMS, porque ele não é o responsável pelo pagamento do imposto, e sim o produtor. Então, a Secretaria da Fazenda, ela emitiu uma nota orientativa que foi bem direcionada para as empresas desenvolvedoras dos softwares gerenciais que os postos de combustíveis utilizam, e ela trouxe bastante orientações sobre essas alterações direcionadas para a monofasia dos combustíveis. Então, nessa nota orientativa, vocês devem estar atentos e verificarem se a empresa de software que vocês contrataram já estão fazendo as devidas atualizações. Embora exista aí um prazo para colocar isso em prática até setembro, mas muita coisa vocês já podem colocar em prática desde já. Como, por exemplo, o código da ANP passou a ser obrigatório constar no cupom fiscal, a descrição do produto que já era obrigatório, né? A alíquota ad rem do ICMS, no caso da gasolina, né? Agora o valor em real é R$1,22 e o início da vigência. Então, são informações obrigatórias que devem constar no cupom fiscal e você tem que ficar atento. A gente sabe que todas essas informações já constavam no cupom fiscal e é sempre atualizado quando o IBPT libera essas informações devido à legislação do de olho no imposto. Porém, essas informações vêm lá, o valor total é do imposto devido federal, municipal e estadual. Mas essa nota orientativa, ela vem trazendo especificações diretamente sobre a alíquota ad rem, tanto para a gasolina, para o diesel e para quem é vendedor também do GLP. Então, é bom ficar atento se já foram feitas essas atualizações, porque é nisso que o seu cliente, o consumidor aí do posto, vai ficar de olho. Porque a gente sabe que o posto é quem sempre acaba sendo fiscalizado lá pelo consumidor, né? Então, para não ter problemas lá na pista, providencie essa atualização para evitar problemas. Um outro ponto importante é referente à atualização do decreto 10.634, que é o famoso painel de tributos, né, onde o posto tem que expor ali qual é o preço médio, o custo médio do produtor e do importador,
o valor dos impostos vigentes. Isso, com essa mudança referente à alíquota única, precisa ser alterado também. Essas atualizações elas precisam ser feitas. Você precisa colocar lá no campo do valor de ICMS qual é o novo valor do ICMS da gasolina, o novo valor do ICMS e do diesel. E aí uma outra dúvida que acaba surgindo com isso também, e como que fica o valor do PMPF, já que ele deixa de existir para a gasolina e para o diesel. Como não foi publicado nada em relação a esse tema, não foi feita nenhuma atualização em relação a esse decreto, nós ali acabamos optando por deixar qual foi a última atualização que nós tivemos do PMPF referente a essas alterações anteriores à vigência do ICMS monofásico. Tá? Então, qualquer tipo de dúvida é importante nesse momento procurar o Sincopetro. Nós estamos aqui também para ajudar nessa assessoria, nessa consultoria. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, fiquem à vontade para procurar aqui a assessoria do Sincopetro, que nós estaremos na retaguarda dando esse suporte para vocês. Uma das questões que nós temos recebido bastante aqui nos plantões de consulta fiscal no Sincopetro é que, ao fazer essas adequações no sistema, muitos revendedores não estão encontrando o CST 61 para fazer a adequação para o regime monofásico na saída. O que acontece? Aqui no estado de São Paulo, ainda não foi homologado esse CST para quem utiliza o SAT fiscal. Então, a própria Secretaria da Fazenda, nessa mesma nota orientativa 2023, emitiu uma orientação de que, para estes casos, o contribuinte vai poder utilizar o CST 90, outras saídas. Então, já fica essa orientação para que todos possam utilizar em seu cadastro de produtos. Um outro tema importante também, que foi anunciado recentemente, é aí uma reoneração parcial do PIS/COFINS para o diesel, que ele, como eu mencionei aqui, ele tinha uma isenção até o final do ano, porém o governo federal optou por dar um benefício fiscal para a aquisição e aquecimento, para o aquecimento da indústria automobilística. Então essa conta aí, quem irá pagar vai ser a parte do diesel. Então o diesel ele vai ser reonerado no PIS/COFINS em 11 centavos por litro. Lembrando que esse valor de 11 centavos por litro, ele é para o diesel A, ou seja, o diesel que sai das refinarias. O diesel que você aí, cliente, revendedor, posto revendedor, compra, ele tem uma mistura de 12% de biodiesel. Então o impacto referente a essa mudança ela é proporcional à mistura que você adquire. E também dentro dessa medida provisória, reonerando o diesel, também tem uma reoneração parcial do biodiesel. Então, se nós pegarmos aí a reoneração do diesel e do biodiesel, isso deve gerar um impacto, em média, ali, próximo de 10 centavos e meio por litro. E isso vai entrar em vigor a partir de setembro, com vigência até o dia 31 de dezembro do ano de 2023. Então, a priori, em 1º de janeiro de 2024, o diesel volta a ser tributado integralmente para PIS/COFINS. Mas é claro que nós precisaremos aguardar uma publicação e uma definição do governo federal em relação a isso. Para aqueles que desejarem, nós queremos relembrar que a Plumas Contábil possui uma parceria com o Sincopetro e nós estamos sempre à disposição de vocês. Caso queiram esclarecer suas dúvidas na área fiscal, para efeitos desse título, monofasia dos combustíveis e outros, a Plumas está à disposição de vocês.